a Sagrada Família. Por quê? Porque Jesus veio para salvar o mundo e ele começou a salvação do mundo exatamente pela família, entrando numa família. Ele entrou na nossa história pela família. É importante notar isso. Jesus não precisaria ter uma família, porque ele foi gerado direto pelo Espírito Santo. Ele podia simplesmente viver com a Virgem Maria, sua mãe. Mãe ele precisou ter, porque nenhum homem nasce sem uma mãe. Mas foi obra do Espírito Santo. Então, ele quis ter uma família. Quando José pensou em abandonar Maria, na sua santidade, na sua justiça, o anjo disse: não, José, não temas receber Maria por tua esposa, né? Porque nela foi gerada a obra do Espírito Santo. Então, nós temos que pensar bem isso, né? Por isso que a igreja, logo em seguida ao Natal, coloca a festa da Sagrada Família. Porque Jesus entrou na nossa história pela família. E a primeira instituição que ele quis resgatar foi exatamente a família. E nessa família ele viveu 30 anos, né? Trabalhando ali como carpinteiro com seu pai, mostrando para nós a importância do trabalho, obediente a seus pais, ele que é o criador dos seus pais. Né? Que coisa bonita. Né? Então, as leituras de hoje falam muito da importância da família. Eu quero exatamente dar uma refletida sobre isso. Né? Começa a primeira leitura, muito importante, do livro do Eclesiástico, capítulo 3, né? E o Eclesiástico, no capítulo 3, ele vai colocando para nós, né, como é que os filhos devem amar os pais. Esse capítulo 3 do livro do Eclesiástico é uma maravilha. Eu contei aí 8 bênçãos que Deus promete ao bom filho, ao filho que ama seus pais, ao filho que honra seus pais. Aqui na leitura de hoje, a igreja coloca apenas alguns versículos do capítulo 3, mas eu gostaria que depois você lesse todo o capítulo 3 do livro de Eclesiástico. Aqui na leitura de hoje ele diz: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Ou seja, a autoridade da mãe é uma autoridade que vem de Deus, não é uma autoridade usurpada, não. É uma autoridade que vem de Deus. A autoridade dos pais é uma autoridade que vem de Deus. Né? E depois, então, ele diz aqui, né, de maneira assim, bastante clara, né, quem honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados. Olha aí, uma graça muito grande. Quem honra seus pais, né, pai e mãe, né, alcança o perdão dos pecados. Quem de nós não quer ter o perdão dos pecados? Né? Evita cometê-los e será ouvido no dia, na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que acumula um tesouro. Quem respeita a sua mãe é como alguém que acumula um tesouro. Tesouro de graças, tesouro de bênçãos. Então, nesta liturgia da Sagrada Família, a igreja coloca isso para nós com muita clareza, né? Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouro. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Olha, quem que não quer ter alegria nos seus próprios filhos? Coisa mais feliz para um pai, para uma mãe, é ter alegria nos seus filhos. Ter seus filhos bem formados, bem educados. Um filho que muitas vezes se forma numa faculdade, né, que consegue um bom emprego, que se casa, que tem também seus filhos. Né? Então, quem respeita o seu pai terá vida longa. Olha outra promessa. Quem de nós não quer ter vida longa, né? Todos nós queremos. E quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. O pai que obedece, o filho que obedece o pai é o consolo da mãe. O filho que obedece à mãe, ele é o consolo também do seu pai. Né? É muito bonito esse capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Enquanto ele vive. Eu quero destacar isso daqui. Meu filho, ampara o teu pai na velhice.
Meus irmãos, a gente só sabe o que é a velhice quando a gente chega nela. Quando você passa dos 60 anos, começa a sentir que as pernas já não aceitam mais correr, os braços já começam a ficar também com dificuldade. Quanta gente que precisa operar até os ombros, os braços. Né? Outros tipos de doenças que a velhice vai trazendo. Então Deus destaca: meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Ou seja, trata bem do velho e da velha até a morte, enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, olha aí, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes. Não ofenda o pai porque o pai é velho, está ficando caduco, quem sabe com Alzheimer. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Sabe, são assim, mandamentos muito precisos que Deus dá para os filhos em relação aos pais. Né? Eu acho bonito que ele diz aqui, né? A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. Olha aí. A caridade que você tiver com seu pai, com sua mãe, quem sabe velhinho, cansado, que você tem que gastar tempo, né? De repente ficar até sem dormir direito, gastar dinheiro, né? Não será esquecida por Deus, mas servirá para reparar os seus pecados. É uma maneira de conseguir indulgência, reparar os pecados. Né? E na justiça será para a tua edificação. Maravilha. Esse capítulo 3 do Eclesiástico, eu recomendo que você leia e medite ele inteiro. Eu repito mais uma vez, eu contei 8 grandes bênçãos. No final do capítulo 3, não está aqui no texto da leitura de hoje, mas no final do capítulo 3, o Eclesiástico diz assim: aquele que suporta, né, os defeitos dos seus pais, né, terá tríplice recompensa, terá 3 graças especiais. Primeiro, ele diz, né, teus pecados serão perdoados. Assim, seus pecados vão dissolver como se fosse o gelo debaixo do sol forte. Segundo, quando você estiver numa situação difícil, alguém vai te socorrer. Alguém vai te socorrer quando você estiver numa situação difícil. Deus vai mandar um anjo para te socorrer. E terceiro, ele diz: tua casa será próspera na justiça. Tua casa será próspera, ou seja, tua família será forte. Tua família será santa. Tua família será uma família de Deus. Não haverá pessoas imorais. Não haverá pessoas desgarradas da fé, da esperança. Tua família será próspera na justiça. Né? Alguém vai te socorrer quando você estiver numa situação difícil. E teus pecados vão se dissolver como se fosse assim o gelo debaixo do sol forte. Meus amigos, quanta coisa bonita nesse dia da família a igreja coloca para nós. E aqui o Salmo 127 que ela coloca: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Aquele que ama a Deus, trilha seus caminhos, a sua família vai ser feliz. Ele fala: feliz és tu que temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Você vai ter trabalho. Você, né, vai ser ajudado por Deus. Né? Felizes que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Amam a Deus, seguem seus mandamentos, você não vai ficar desamparado. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Você vai ter uma família feliz. Serás assim abençoado todo o homem que teme o Senhor. Temer a Deus, obedecer às leis de Deus, amar a Deus. O Senhor te abençoe de Sião cada dia da sua vida. Bonito, né? E depois o livro a segunda leitura,
a carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo volta a falar com a família. Colossenses 3, de 12 até 21, vós sois amados de Deus, por Deus, sois os seus santos eleitos, amados de Deus, né? Filhos de Deus pelo batismo. Por isso, aí São Paulo coloca o que a família precisa ter para ser uma família de Deus. Por isso, revestivos de sincera misericórdia, uns para com os outros, né? Bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Tudo isso é preciso na família. Todos nós erramos, todos nós temos os nossos ressentimentos, as nossas falhas, mas é importante o que São Paulo coloca aqui bem claro, né? Misericórdia com o outro, bondade para com o outro, humildade. Ninguém queira ser mais importante do que o outro, né? Humildade, mansidão, não pagar o mal com o mal, não querer se vingar, não querer ter ódio, não querer ter raiva, paciência. É a paciência que nos leva para o céu, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. É tudo que a família precisa, perdoando-vos mutuamente, né? Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor encobre tudo isso que ele falou. O amor faz o fecho aí, né? Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Está aí. Quando a gente vive todas essas coisas, a paz de Cristo reina no nosso coração, reina na família, né? Ensinai e admoestai uns aos outros com toda sabedoria, sem violência, sem agressividade, com sabedoria. Os pais tratarem os filhos tratarem os pais com sabedoria, não com grosseria, né? Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de rezar. A família precisa rezar, né? Precisa meditar a palavra de Deus, rezar, né? Para ser uma família de Deus. E aí São Paulo fala: tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus. Tudo por Jesus, né? Suportar todos os sofrimentos, todas as contrariedades por ti, Jesus, né? Por meio deles, dai graças a Deus Pai. E aí, né? São Paulo coloca algo muito importante diretamente agora para a família. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejam grosseiros com elas. Palavras muito claras, a gente nem precisa explicar, né? A mulher seja solícita ao marido, né? Amiga, serviçal, companheira, né? Adequada, né? E o marido amai vossas esposas, não seja grosseiro com ela, não seja estúpido com a mulher, não seja grosso, né? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, como Jesus obedeceu José e Maria, né? Pois isso é bom e correto no Senhor, é a vontade de Deus. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Também o pai não pode ser grosseiro com os filhos. O pai não pode humilhar o filho, bater no filho, xingar o filho, chamar a atenção do filho na frente do outro, na frente dos outros. Não. Pais, não intimideis, não exaspereis os vossos filhos, né? Para que eles não desanimem, não fiquem humilhados, não fiquem marcados, não fiquem traumatizados, né? Meus irmãos, quanta coisa bonita nós temos aí. E o Evangelho de hoje, né? O Evangelho de São Lucas, capítulo 2, 41 até 52, quando Nossa Senhora e São José foram a Jerusalém, todo ano iam na festa da Páscoa, e aí perderam o menino na volta. Na verdade, não é que perderam o menino é que se perdeu deles. Jesus ficou tão fascinado pelo templo de Jerusalém, que era uma coisa maravilhosa. O templo que Herodes o Grande construiu era uma das maiores maravilhas do mundo. Jesus não só ficou
maravilhado ali, mas ele ficou ali no templo. José e Maria pensaram que ele estava no meio da caravana, e a caravana tinha lugar de homem, lugar de mulher, lugar das crianças. Achavam que ele estava na caravana, né? Mas não. Ele ficou tão atraído pela a casa do meu pai. A gente vê como é que Jesus já sabia que o seu pai verdadeiro era Deus. Né? Tanto é que quando Nossa Senhora e São José o encontraram, meu filho, por que você fez isso conosco? Nós estamos te procurando aflitos. Ele diz, mas vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? Para ele era uma coisa assim tão espontânea, tão natural, a casa do meu pai. Ora, todo filho fica na casa do pai. Aqui é a casa do meu pai. Vocês me trouxeram à casa do meu pai, ele tinha 12 anos, é a primeira vez, então é aqui que eu quero ficar, não quero voltar para Nazaré. Mas aí volta, né? É submisso a ele. Né? E eu destaco aqui também uma coisa muito interessante. Né? Ele diz aqui que o que Jesus fazia ali no templo. Né? Aqui ele estava sentado no meio dos mestres, no meio dos doutores da lei, né? Escutando e fazendo perguntas. Olha só. Todos ouviam o menino e estavam maravilhados com a sua inteligência e com as suas respostas. Certamente já me perguntaram por que Jesus conversava ali com os doutores da lei. Certamente ele conversava sobre ele mesmo, sobre o Messias que viria. Como é que vai ser esse Messias? O que está escrito nas Sagradas Escrituras? Fazia perguntas e também fazia suas colocações. E estavam maravilhados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ou seja, Jesus ali já sabia que ele era Deus. Sabia que ele era o Filho de Deus, porque queria ficar na casa do Pai. Meus amigos e irmãos, vamos viver também nós na casa do Pai, né? Na casa de Deus, no amor de Deus. Aquilo que Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Então vamos andar na presença de Deus e ser íntegro, né? E ser aí, como todas as leituras hoje nos pedem, ser um bom filho, obediente aos pais. À noite, eu quero conversar um pouco sobre os pais. Agora estou falando mais para os filhos, né? À noite, eu quero também falar sobre os pais, sobre a educação dos filhos. Já que hoje é dia da Sagrada Família, vamos conversar um pouco mais à noite, às 19h30, sobre isso também. Um grande abraço, fiquem com Deus. Nós continuamos no Natal, né? Porque a gente celebra o Natal 8 dias. Não se esqueça, então continue pedindo ao menino Jesus as graças especiais que você precisa no Natal. A igreja faz a gente celebrar o Natal 8 dias, a oitava de Natal, exatamente para quê? Para que as graças especiais do Natal estejam à nossa disposição. Então, diante do seu presépio, diante do menino Jesus, peça. Ó Jesus, o Senhor quis que a gente fosse como uma criança. Então, Jesus menino, você que é menino, ajuda a ser criança no reino de Deus, para poder entrar no reino de Deus. Não é? Um grande abraço, fiquem com Deus, um bom domingo para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.